Foi quando eu assisti Comet, filme escrito e dirigido por Sam Esmail, o criador de Mr. Robot, que eu realmente passei a entender a visão dele referente às suas próprias obras. Não demorou muito e eu comecei a ler o diário de Elliot. Como eu já havia visto o filme, isso me ajudou a entender o aspecto de quesito perspectiva. Eu acho que o comparativo com Comet passa a ser relevante, ainda mais depois desse início de temporada. Eu sempre achei engraçado o quanto o filme reverencia a si mesmo, mas curiosamente Mr. Robot até hoje nunca reverenciou o Comet, apesar de eu ter um pressentimento que isso vai acontecer eventualmente. Esmail já assumiu que se considera um nerd, que rouba mesmo conceitos de outros filmes e séries que ele ama, sempre fazendo referências. Dentre outras coisas que eu já citei no meu antigo canal, também daria para incluir outras, como o final de Casablanca, por exemplo, que é replicado por Tyrell, ou mesmo Taxi Driver, onde o protagonista Travis é tão socialmente solitário como Elliot. E claro, se você observar bem, vai reparar algumas semelhanças bem notáveis entre os dois. Ou mesmo em Matrix, onde Thomas Anderson é um hacker que trabalha em uma corporação. Em sua realidade simulada, ele é conhecido como Neo, e eventualmente ele é abordado por uma espécie de figura paterna, digamos assim, que faz ele fazer parte dessa revolução, digo, realidade simulada. Mas eu não vou me focar nisso. Hoje eu quero analisar a visão de Sam Esmail sobre tempo e realidades simuladas, com base em Comet. Haverá alguns spoilers do início do filme e da metade. Eu não vou falar sobre o final, apesar de, na minha opinião, ser um filme praticamente impossível de dar spoilers, porque o conceito dele é o mesmo que Waiting for Godot, por exemplo. O que importa é o que você viu nas 1h30 de filme, e não como ele termina. Tanto que o final é muito subjetivo, então tudo que eu vou te falar aqui eu não considero como um spoiler, já que o tempo no filme não é linear, e acredite ou não, isso também não é um spoiler, já que nos primeiros 10 minutos do filme ele já se revela estar mostrando cenas fora de ordem. Tanto que na primeira cena é dito que, em parte, os eventos se passam em uma realidade paralela. Então está claro que a intenção não é surpreender você. Portanto, eu repito, eu não considero um spoiler. Em Comet, também há um vácuo de distância entre os personagens e seus ambientes. Se você observar na segunda temporada, esse vácuo é ainda maior do que o da primeira. Já na terceira, é quase inexistente, se considerarmos que os espaços servem para evidenciar as distâncias entre os personagens e suas situações paralelas, então não há distâncias, já que a terceira temporada é a colisão de toda a carga de informação da segunda temporada e toda a apresentação da primeira. Ao mesmo tempo em que mundos colidem, tudo fica nebuloso. Ainda assim, estamos no escuro sobre o que está acontecendo. E só no momento final, quando Angela revela algo, temos uma luz em nossas mentes. Em Comet, a câmera cria um espaço quando os personagens estão bem um com o outro, apesar, é claro, de não estarem juntos. Já quando o casal está brigando, a câmera se posiciona mais no meio. Isso acontece porque eles são polos opostos, completamente diferentes, o tipo de pessoas que normalmente não ficam juntos na vida real. O que nos faz perguntar se isso realmente é a realidade, ou após um certo acontecimento, no início do filme, tudo se tratar da imaginação do sujeito. No meu vídeo anterior, eu disse que o formato básico de histórias são informações se comunicando através do tempo. Aqui o tempo não é linear, mas as informações são passadas de uma forma que até metade do filme dá para compreender o que se passa no passado e o que se passa no presente, e o que por sua vez poderia ser uma realidade paralela. As cores também realçam a profundidade da conversa, conforme ele vai convencendo ela que vale a pena eles ficarem juntos. O rosa e o roxo, que estava individualmente em cada um deles, permanece em uma cor única, quando eles chegam a um acordo. Está claro que a filmografia do Esmail sempre tem um significado específico. Enquanto a primeira temporada era linear e honesta, a segunda passa de um tom parado e lento, que representa a condição de Elliot naquele momento, e claro, aberto e distante, que não só enfatiza que todos estão divididos, mas também revela a relação de desconfiança de Elliot perante o seu amigo imaginário, que aliás foi deixado de fora da verdadeira história. Aqui na terceira temporada é tudo rápido e onisciente. A câmera anda não só como se nós fizéssemos parte do cenário, mas dá uma sensação misteriosa sobre o que realmente pode acontecer. Elliot agora está no controle. Ele não tem mais que dividir o controle com Mr. Robot. Como a desintegração está acontecendo, eles são de certa forma individuais agora. Elliot está acordado, e bem acordado. Dá pra ver inclusive que ele decora a placa de um carro apesar de ter visto apenas de relance. Ele molda a sua realidade com precisão, controlando até mesmo o que ele escuta. Não é igual à segunda temporada. Elliot está realmente no controle dessa vez.
ele deixa sua mente vagar a absurdos, onde pensamos que ele saiu do barbecue quando na verdade ele ainda estava lá. E nós, amigos imaginários, estávamos em sua mente, vendo seus pensamentos sobre como a revolução foi contabilizada e comercializada, que é algo que ele já reclamou muito lá no diário também. Então o que está claro é o poder mental absurdo de Elliot, se revelando cada vez mais poderoso. Essa pra mim foi a grande chave do episódio. Enquanto Comet parece ser um filme que medita sobre as lembranças, as coisas já feitas, os arrependimentos e as coisas que não podem ser desfeitas, tudo isso nessa perspectiva e nessas realidades paralelas, há também o desejo do que queríamos que tivesse acontecido. Mas o que realmente aconteceu? Aquilo que queríamos que tivesse existido ou que pudéssemos desfazer certas ações para mudar o inevitável, o já passado. E se tudo isso é só uma forma elaborada para lidar com as coisas que você se arrepende e o passado, que nunca voltará. A realidade depende da realidade. Mas se tem uma coisa que Mr. Robot também me ensinou, é que a mentira é o melhor remédio. Será que muitas vezes não é mais fácil mentir para nós mesmos do que vermos o que está diante de nossos olhos? Será que é o que a Angela está fazendo agora? Ela já afundou a economia e fez mais mal do que bom. Se de alguma forma existe alguma maneira de desfazer o hack, ou mesmo recomeçar um outro mundo com base no plano de White Rose, seja ele qual for, vale a pena fazer isso às custas das mortes de milhões de pessoas? A Angela já fez a sua escolha. E aí, a mesma pergunta feita na primeira temporada é feita aqui novamente. E você? De que lado você está?